está meditando no livro do Apocalipse ao longo deste ano. Você deve ter percebido pelos louvores. E a gente está na antepenúltima pregação. Na verdade, a gente encerra semana que vem o nosso último dia de meditação e pregação no livro do Apocalipse. A gente vai para o capítulo 22 na semana que vem. E depois a gente termina com um sermão temático sobre a volta de Jesus. Então, sob um tema, debaixo de um tema que é ouse ter esperança. Acho que a gente nunca foi tão desafiado nessa percepção nos últimos 2 anos. E agora a gente já viu muita coisa no livro do Apocalipse. A gente já viu selo, trombeta, taça da ira de Deus virando, juízo para cá, é besta que sai do mar, é besta que sai da terra, é dragão, a antiga serpente. Mas eles foram vencidos, eles já foram derrotados, o Senhor já julgou todas as pessoas e ele veio em triunfo, como a gente cantou hoje. Então agora a gente está relembrando o que a palavra de Deus nos diz, para que a gente possa pensar o desafio da gente viver, relembrar o que nos aguarda, que é novo céu e nova terra. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, no capítulo 21, até o início do capítulo 22, sobre a Nova Jerusalém. Então eu convido você a deixar sua Bíblia aberta no capítulo 21, versículo 9, do livro de Apocalipse. A gente vai ler do capítulo 21, do versículo 9 até o 22, versículo 5. Mas a gente não vai fazer essa leitura toda de uma vez. A gente vai lendo ao longo da nossa meditação da palavra do Senhor, ao longo da pregação da palavra do Senhor. Antes, porém, eu sei que nós oramos em ato de culto, por várias coisas, mas precisamos orar por nós. A palavra de Deus ela não é entendida só com o intelecto, não. A chave do entendimento da palavra é a fé. E, acima de tudo, a iluminação do Espírito. A gente depende da iluminação do Espírito para compreender a palavra. Eu preciso disso e você precisa disso. Iluminação do Espírito. Talvez você diga, eu sou muito inteligente, eu glorifico ao Senhor por isso. Ou talvez você diga, eu sou não tão inteligente, assim talvez você se considere, mas também não olhe isso com peso. O que nós precisamos fazer hoje é que, para o entendimento da palavra, a gente precisa se deixar ser dirigido pelo Espírito na iluminação. E isso nos faz orar para ler a palavra. Vamos fazer isso? Pedindo que Deus abra o nosso entendimento, para que as suas emoções não te impeçam de entender, para que as suas razões, as suas ideias não se sobreponham à palavra. É uma experiência de despojamento, você tirar as suas lentes interpretativas do mundo. A gente traz as nossas experiências como lentes interpretativas. E, nesse momento, a gente precisa dizer, Deus, eu quero me despojar de mim mesmo, eu tirar a minha lente. Eu não quero ler a palavra na minha perspectiva. Eu quero que a palavra ela ganhe proeminência. A palavra tem que ela nos confronte nesse sentido. Não é a palavra do seu jeito, nem a palavra do meu jeito. É a palavra do jeito de Jesus contra mim e contra você. E para isso é a iluminação do Espírito. A gente dizer, não, eu entendi assim, o outro, não. É o que o Espírito quer que a gente entenda. E aquilo que é essencial da fé, a gente pode fazer. A iluminação do Espírito faz. Então vamos pedir isso ao Senhor. Deus, tua palavra está diante de nós e nós estamos expostos a ela. É a palavra de Deus, não é uma filosofia humana. É a palavra viva. E nós queremos ter essa experiência de ter a palavra viva na nossa mente. Precisamos entender a palavra, mas também no nosso coração. Precisamos assumir a palavra para nós mesmos. Dá-nos um coração crente. Dá-nos um coração humilde. Dá-nos disposição de abrirmos mão das nossas ideias. Dá-nos disposição de nos deixar de lado e permitir que Cristo cresça. E permitir que Cristo seja formado em nós. Que o caráter dele seja, Senhor Deus, trabalhado na nossa vida.
Teu Espírito, Senhor Deus, habita em nós. Nós somos templos vivos, casa de Deus. E nós pedimos, ó Deus, que essa seja a nossa experiência nesta manhã. Fala, porque teus servos ouvem. Tua palavra é a tua voz. Precisamos desta palavra. Oramos como salmista, Senhor, desvenda os nossos olhos, para que vejamos as maravilhas da tua lei. Também dizemos como salmista, que, ó Deus, queremos esconder a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Queremos, Senhor Deus, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a ti. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem dado a palavra. Obrigado porque o Senhor tem nos enriquecido com a palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o teu Espírito tem inclinado o nosso coração para amar a palavra, sobretudo nos relacionarmos com o Deus da palavra. Que a tua palavra nos ensine, Senhor Deus, estreite o nosso relacionamento contigo. Que nós saiamos daqui, Senhor Deus, desafiados na nossa comunhão diária com o Senhor, mas atraídos para um relacionamento contigo, pautado na palavra, Senhor. Ó Deus, que a nossa fé seja edificada, nosso coração consolado, nossos caminhos ajustados ao Evangelho de Jesus Cristo, à vida de Jesus, pela palavra, Senhor. Não é pouca coisa esse encontro, Senhor, não é à toa que estamos aqui, e também não é só uma rotina, mas é, Senhor Deus, um desejo de corações que querem crescer na graça e no conhecimento de Deus. Por isso, Senhor Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor e pedimos que nossas mentes e nossos corações estejam cativos à pregação do Evangelho, à porção da Tua palavra que nos cabe nesta manhã, neste dia, Senhor, a fim de que tenhamos esperança, a esperança, ó Deus, fortalecida, ó Deus, a fim de que possamos ter a eternidade diante dos nossos olhos. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vou pedir para você deixar o seu texto aberto em Apocalipse 21, no versículo 9. E é importante a gente lembrar que esse grupo de versículos, que descrevem a nova Jerusalém celestial, eles têm para nós duas imagens bíblicas que são muito significativas, que eu quero mostrar aqui para você. Mostrar não, o texto mostra para nós. Primeira delas é, nesse bloco que a gente está vendo de Apocalipse, a gente tem a descrição da nova Jerusalém celestial. É uma imagem que o Senhor Jesus dá, a revelação que o Senhor Jesus Cristo dá para João. Mas, junto com esta imagem, o Senhor Jesus Cristo também dá a visão para ele de um Éden transformado, um jardim do Éden restaurado, ou transformado, ou melhor, expandido. Então, está dizendo que o céu, usou duas imagens, Nova Jerusalém, e, ao mesmo tempo, vamos falar da mesma coisa com uma outra imagem, um Éden transformado. Essa transformação pode ser entendida que esse Éden é expandido. Então, eu queria que você recuperasse o seu repertório bíblico para você pensar aí, meu Deus, o céu, para onde o Senhor nos levará, que cantamos agora, está sendo apresentado, ou é apresentado neste texto como Nova Jerusalém e um Éden transformado. Lembra do Jardim do Éden? A gente tem uma bela descrição no livro de Gênesis, algumas pinçadas no livro do Apocalipse, a gente vê na carta aos Efésios, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E agora a gente vê aqui o texto nos dizer, na pena de João, que o céu para onde o Senhor nos levará também é chamado de um Éden transformado, expandido, também é Nova Jerusalém, e ali a gente tem que entender que sentido isso faz para nós. Essas duas imagens, eu não vou colocar detalhes por causa do tempo, senão a gente faria disso uma aula, mas não é o caso aqui. Mas eu queria que você pensasse que essa descrição que João faz para nós, porque recebeu de Jesus, ela nos mostra, tematicamente, se a gente pudesse falar, as glórias que nos aguardam no céu. Então, eu queria
que você pensasse nessas duas imagens e eu vou entender que ao longo desta semana você vai ao texto e vai ler para pensar o céu, Nova Jerusalém, o céu representado também pelo jardim transformado, mas debaixo desse guarda-chuva, as glórias que nos aguardam no céu. E aí eu queria que você levasse essa ideia, as glórias que te aguardam, como um redimido em Cristo Jesus lá no céu, e você dizer, meu Deus, essa glória está descrita em termos de uma nova Jerusalém, e essa glória está descrita, esse lugar está descrito em termos de um Éden, o paraíso, transformado e expandido. Só a redenção que há em Cristo Jesus proporciona isso para cada um de nós. Então é importante a gente pensar como vimos na semana passada. O Senhor, quando vem e nos leva para o céu, Ele fez passar todas as coisas. Na semana passada o Senhor nos mostrou na palavra que o céu é justamente a realidade que vai permear a nossa vida. Hoje a gente precisa clamar, vem do céu, Senhor. Ouve do céu. E Deus literalmente intervém aqui no tempo e no espaço e nos abençoa, nos visita, nos toca, nos agracia. Quando nós estivermos lá na glória eterna, a gente não vai precisar vir do céu, porque a presença dele é ambulante e essa será a nossa realidade. Ele não precisará vir, porque lá nós estaremos diretamente com ele, no céu. Então ele fez passar todas as coisas e hoje a gente vive, enquanto esse dia não chega, a gente vive isso num sentido restrito. A gente vive isso num sentido não pleno, não na glória eterna, né? Agora, quando Cristo voltar, a gente vai ver isso completamente, plenamente. Mas aqui, nestes versículos que leremos, a partir do versículo 9, do capítulo 21, a gente vai ver a descrição e a apresentação que Jesus Cristo faz para João do céu como uma cidade. Mas ele não fala de uma cidade qualquer, ou uma cidade, ele dá alguns parâmetros para essa cidade. E o que é importante a gente ver antes de ler, preste bastante atenção nisso. Ele vai apresentar a Nova Jerusalém com a configuração do lugar santíssimo do templo. Lembra do templo no Antigo Testamento? O que era o lugar santíssimo? Era o lugar do quê, gente? O lugar da presença de Deus. Era o lugar em que uma pessoa entrava, um sumo sacerdote paramentado, com 12 pedras preciosas no seu peitoral. Uma vez ao ano, no dia da expiação, ele unicamente tinha acesso à presença de Deus. Ele tinha acesso à presença de Deus, uma vez limpo dos seus próprios pecados, fazia intercessão pelo pecado do povo, e com base no derramamento do sangue, na intercessão e na mediação, Deus, daquele animal com sangue derramado, Deus ordenava a bênção sobre todo o povo que lá fora estava reunido. E assim eles tocavam a vida. Isso aponta para o Novo Testamento, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo é tanto o sacerdote quanto o cordeiro que derrama o seu sangue para o perdão de pecados. Não apenas isso, ele também é que nos garante o pleno acesso à presença de Deus. Então, o autor de Hebreus diz, para que ficar? Para que ficar olhando para o sacrifício antigo, para o sistema antigo? O derramamento do sangue, a figura do cordeiro, um sistema sacerdotal e um calendário e um templo. Se nós temos em Jesus o cordeiro, o sacerdote e o templo vivo que nos garante o acesso à presença de Deus não apenas uma vez, mas ao longo em qualquer momento. Se você tem, então, ousadia, adentre ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus. Mas agora, o livro do Apocalipse está mostrando algo além. Ele está dizendo, peraí, o lugar para onde você vai, para onde o Senhor nos levará, chamado Nova Jerusalém, é uma cidade. Tem rua pavimentada, tem toda a estrutura, como numa cidade antiga, portão, murada, ela está bem delimitada no espaço, e a vida acontece das portas e muros para dentro. Agora, é interessante que essa apresentação da cidade, ela está sendo descrita com a mesma lógica do lugar santíssimo do templo no Antigo Testamento. Se você fizer isso, tarefa para a semana, pegar o livro de Ezequiel, capítulo 40 até o capítulo 48,
você vai ver, uau, a descrição do templo, do lugar santíssimo, remete à descrição dessa nova Jerusalém. Aí você vai dizer assim, tá, e é para a gente pensar no quê, então? Que lá no céu nós estaremos, de fato, numa nova cidade, numa nova Jerusalém. A gente precisa lembrar um pouco da carga simbólica que isso tem, os símbolos bíblicos. Vamos pensar, antes da gente refletir um pouquinho da glória da Nova Jerusalém, remeter ao templo, ao lugar santíssimo do templo, olhemos um pouquinho a descrição dessa cidade. Abra a tua Bíblia lá, então, no capítulo 21, versículo 9, que nos diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tinham as sete taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portões se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e os seus portões e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado, do comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara, e tinha 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a muralha, e tinha 144 côvados pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. Os 12 portões são de 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol, nem de lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Que descrição de uma cidade, mas com a lógica do lugar santíssimo do templo. Junte essas duas coisas. E pense o que o templo, o lugar santíssimo, representa. A gente tem aqui uma cidade-templo. Ela é descrita com a sua beleza, versículo 11, que a gente leu. Ela tem a glória de Deus, e o brilho é semelhante a uma pedra preciosíssima. Ela tem portões, e nesses portões remetem a 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos. Ela tem fundamento, do versículo 12 até o versículo 14, ela tem uma muralha grande, alta, ela tem os portões, 3 portões para cá, 3 para lá, 3 para lá e 3 para cá, uma muralha com 12 fundamentos. Ela tem medida, né? Versículo 15, 16 e 17, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara para medir a cidade, então ela está bem delimitada. Ela tem pedras preciosas, versículo 18 até o 21, 12 pedras, que remetem às pedras do paramento, do peitoral do sumo sacerdote, que usava lá no templo. Ela tem pureza e glória, versículo 22 até o versículo 27, pureza e glória, nela não tem pecado, nela não tem mal. O mal
a gente pode distribuir entre mundo, carne e diabo. Não tem isso lá. Não tem a presença maligna, não tem uma carne que está em oposição às coisas de Deus, e não tem um mundo que jaz no maligno, uma vida que não gira em torno do Deus Criador para a glória de Deus. Isso não faz parte da lógica dessa cidade. A lógica dessa cidade, ela desafia a gente. Por isso que eu quero que você pense nessa cidade templo e nesse jardim transformado como as glórias que aguardam a gente no céu. E a primeira delas é a gente pensar que se o templo, o lugar santíssimo, é o lugar da presença de Deus, essa cidade templo, ela nos mostra a beleza de termos uma vida plenamente na presença de Deus. Eu abri esse culto hoje lendo o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 1, que dizia que ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O Novo Testamento começa com Deus conosco e termina com o que, gente, aqui? A presença de Deus. Nova Jerusalém, uma cidade-templo, em que a gente vive e a lógica da vida é em torno, em razão, em função, no contato direto com a presença de Deus. Plenamente lá, mas iniciada aqui. Deus conosco. E a gente vê Deus, João vai dizer isso no seu evangelho, o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, ele começou a perambular, ele tabernaculou, ele habitou no nosso meio e ele anda com a gente. Avançamos para Atos 2 e a gente percebe que Deus não vem apenas estar ao nosso lado, mas como templos vivos, ele vem morar em nós. Mas nós somos templos vivos, que somos cidadãos dos céus, nascidos do Espírito, mas peregrinamos num mundo que jaz no maligno. A gente anda numa terra que não condiz com a presença que a gente tem em nós. A gente vive num mundo que tem uma lógica diferente. A gente vive num mundo que a gente sente incompatibilidade, nós estamos nele. Nós somos santos, como Paulo escreve para a igreja de Éfeso, aos santos que estão em Cristo, mas também estão em Éfeso. Nós estamos no Senhor, a presença do Senhor é vibrante dentro de nós, mas a gente está em Éfeso. A gente está no mundo. A gente sabe que esse mundo jaz no maligno, a gente está vivendo um período, ou um mundo que a gente olha e diz, a minha pátria está lá. E Nova Jerusalém, essa cidade-templo, nos mostram que tabernáculo, templo, luz, são termos e figuras que a gente vai vendo ao longo da revelação bíblica, para mostrar que, na verdade, a nossa realidade futura, e é esse o ponto que eu quero destacar aqui como primeira glória, que nos aguardam lá no céu, e que hoje a gente precisa nutrir, e a gente precisa permitir que o Espírito de Deus avive isso no nosso coração. É a realidade de que o Senhor, Ele veio, Ele nos veio redimir e nos levará para o céu, e neste lugar, essa cidade-templo, a glória dEle ilumina, e há uma segurança eterna, a gente vive a revelação de Deus plenamente, e a presença dEle permeia todo lugar, todo tempo, todo espaço. Tempo não, porque a eternidade é fora do tempo, mas permeia todos os espaços, toda a nossa existência. Gente, isso não é pouca coisa. Hoje nós temos vislumbres dessa presença. Nós sentimos essa presença subjetivamente falando em nós. Cristo está em você. O tema do nosso acampamento é Cristo em você. A proposta do Evangelho não é Cristo para você só. Para você sair falando para as pessoas que você tem Jesus, mas é mais do que isso. Paulo disse em Gálatas 1, 15, 16, que o mais importante, aprove a Deus revelar o Filho dele, Jesus, nele. Jesus em você. Então, a proposta do Evangelho é a presença de Deus na sua vida, porque você é um templo vivo, mas a gente sente desajuste. A gente sente desajuste. A gente fica gemendo, como vimos na semana passada. Deus, esse mundo jaz no maligno, ele está perdido. Se você não sente esse desajuste, pode ser que alguma coisa está errada. Ou você chegou na glória, ou você se amoldou ao mundo. Essa percepção de inadequação faz parte da vida de um crente debaixo do sol. Ele diz, Deus, é bom lutar, é bom ver o Senhor vir do céu, é uma alegria, é uma bênção, é um prazer para nós, mas a gente não vê a hora
da gente estar na cidade-templo, em que lugar onde a presença do Senhor, ela vai permear todas as coisas, todas as relações e toda a vida. A vida, irmãos, isso significa que a nossa vida lá, se você gosta da vida aqui, mas você lamenta e sofre pelo pecado e pela malignidade que você vê nesse mundo, você vai gostar da cidade-templo, a Nova Jerusalém. Porque a gente vai ver uma lógica diferente em que todas as coisas, elas giram em torno do Cordeiro, porque ele está sentado no trono e ele reina e nos coloca para reinar com ele nessa cidade em que a vida segue, mas debaixo da presença de Deus, num culto contínuo e todas, não apenas você em culto, eu em culto, mas todas as coisas sendo usadas para a glória de Deus. Esse desejo precisa arder no nosso coração e a gente precisa orar sobre isso. Lembre-se, é Nova Jerusalém. E isso nos faz olhar esse mundo e dizer, o mundo jaz no maligno, mas eu não vejo a hora de estar plenamente. Eu sei que Deus está conosco, Ele é Emmanuel, mas eu não vejo a hora de estar lá no céu, na Nova Jerusalém, e ter a prova, o desfrute de uma primeira glória deste lugar. E a primeira glória deste lugar é isso: eu não vi santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ela não precisa de sol nem de lua para lhe dar claridade, porque a glória de Deus a ilumina. Meu Deus. Se Deus falasse, vamos agora, a gente poderia dizer, pronto, Senhor. Estaremos aí, nessa cidade celestial, em que o templo, ela é a cidade e ela está inteira para a adoração, para o louvor do nosso Deus Redentor. Deixe isso crescer, o Espírito de Deus usar isso, para isso fundamentar a sua esperança na eternidade. Deus não está dizendo que a gente não precisa lutar pelas melhorias das coisas aqui. Deus não está falando para a gente ser alienado. Mas, irmãos, seria um tiro no pé. Eu trabalho na educação. Mas eu sei que nada substitui, nada tem poder de redimir um homem. A gente luta por justiça, a gente lida por trabalho com excelência, a gente trabalha da melhor maneira possível, a gente é sensível às demandas do mundo, a gente não pode ser cego, nem surdo, nem insensível e indiferente. Mas a gente sabe que uma cidade-templo é só lá na glória. Então, não ponha o seu coração em coisas, ou não faça coisas que não têm poder e não têm marca de redenção, assumir esse papel. A gente precisa firmemente lutar por educação melhor, lutar por saúde melhor, lutar por, me ajude aí, justiça social, lutar. Precisamos, não é? Vamos discutir. Irmãos, a gente tem que fazer isso. Mas com a motivação e a lente correta, de que plenamente uma cidade em que a presença, tudo isso está a serviço e louvando o Cordeiro, é na cidade celestial. Aqui a gente vai ver as coisas da humanidade. Aqui você vai ver o erro dos homens. E mais, homens dando lugar na carne para o diabo. E a gente tendo que lutar contra as trevas e servir ao Senhor, onde o Senhor colocou você, mas cheio dessa esperança. E aí eu quero ressuscitar uma frase do C.S. Lewis, quando ele diz que os homens que mais fizeram na terra foram os que mais pensaram no céu. Faz todo sentido isso hoje. A gente tem uma presença de Deus plenamente aqui, na sua vida, no nosso ajuntamento público, mas é duro. Às vezes você não tem experiência de incompatibilidade, você está em algum lugar e fala, meu Deus, sua presença está aqui, não. Não é que tua presença não está lá, Deus está em todo lugar porque você está lá, mas você fala, Senhor, esse lugar não gira em torno de uma lógica minimamente que aponte para o Evangelho. É duro demais. É duro demais. Quando você tem, talvez, lugares ou convivências com coisas, com pessoas ou em situações que você diz, meu Deus, eu estou sugado. Você já teve essa experiência? Eu estou sugado.
Eu preciso estar no... às vezes, nesses momentos, eu falo, eu queria estar na igreja agora, pegar um irmão e falar, paz do Senhor, glória a Deus. Sabe aquele dialeto interno que o mundo olha e fala, esses caras são loucos? Mas eu falei, Senhor, eu queria estar no meu gueto. Um irmão do glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, irmão, dê uma benção. E a luta, está grande, ganhando alma para Jesus. A linguagem que o mundo fala, esses caras são loucos, né? Ganhando alma para Jesus, o que significa isso, né? Uma vez uma pessoa ouviu isso, falou, o que significa ganhar uma alma? Ele falou que uma linguagem meio espiritualista. Eu falei, irmão, deixa, fica tranquilo, eu vou traduzir melhor isso para você. Não esquece nosso dialeto. A gente está em casa, né? A gente precisa tomar cuidado porque o mundo não entende nada disso e a gente precisa se fazer inteligível. Mas o ponto que eu quero destacar é que há situações, e às vezes da vida, que a gente olha e diz, Deus, como é bom fazer parte, viver nesta terra, mas com a lógica da cidade celestial, com a lógica do céu. Se você abandonou isso, se você está pondo esperança nas coisas deste mundo caído, esse é um ponto que o Senhor quer tocar e pastorear o nosso coração e a nossa mente, meu irmão, olhe para a eternidade. Se você põe fé de que a parte do Evangelho, qualquer coisa vai entregar o que o Evangelho promete, corrija essa rota. Porque o que o Evangelho faz, o Evangelho de Jesus, só o Evangelho de Jesus Cristo faz. E aí a gente precisa ter muito claro isso. E a gente vai, de alguma forma, trabalhar. Às vezes eu tenho uma angústia, porque eu estou na educação, cuido de pessoas. Falo, Deus, eu cuidei do intelecto. Talvez eu trouxe um letramento literário para esse adolescente. Mas, às vezes, você percebe demandas da alma e diz, Senhor, mas a maior necessidade dele é conhecer um Redentor que vai levar ele para a cidade celestial. Me ajuda a equilibrar esses dois papéis. Me ajuda a não perder de vista de que eu sou uma testemunha do Senhor nessa vida. É lógico que eu tenho que saber discernir as regras da empresa. E você também tem que saber discernir. E cada vez mais isso está muito sensível para os cristãos. Olha, aqui você está como funcionário, ponto. Então, a gente precisa de sabedoria para pensar, mas o ponto é uma casa antes. Em que medida esse fervor, até esse ardor evangelístico, essa consciência está aguçada no teu coração hoje. Pensar no céu, na glória eterna de ter uma cidade permeada, uma cidade descrita em termos do templo, a presença de Deus ambulante, nos dá um senso de compatibilidade com as coisas deste mundo e, ao mesmo tempo, um ardor evangelístico dentro de nós para dizer, mas espera aí, eu sei para onde eu estou indo. A presença de Deus está viva dentro de mim. E eu estou vendo a ausência de Deus aqui nesse lugar e nessa pessoa. Isso nos coloca de joelhos diante de Deus ao ponto da gente poder dizer, Senhor, traz redenção. Traz redenção. Traz redenção no meu filho. Traz redenção no meu pai, na minha mãe, no meu padrasto, na minha madrasta, no meu vizinho, no meu chefe, no meu patrão, no meu empregado, no meu aluno, no meu serviçal, no meu chefe, naquele a quem eu sirvo, o que está ao meu lado, o que está abaixo de mim, o que está acima de mim. E é o ponto da gente poder dizer como é triste a gente olhar uma vida e um mundo que não gira em torno da presença de Deus. Essa sensação de incompatibilidade doce, cheia de esperança, e ao mesmo tempo com ela, no pacote, um ardor evangelístico, é o que o Espírito de Deus quer avivar dentro da gente por meio desse pontinho da pregação de hoje. Oremos sobre isso. Mas não tem só isso, tem mais dois. O segundo ponto dessa glória que nos aguarda no céu, esse é para a gente respirar. A gente ainda não está lá, mas é um respiro que fala, Senhor, eu não vejo a hora. É que os aspectos negativos desta terra estão removidos nessa cidade-templo. A gente já viu no capítulo 20, versículo 10, o diabo, o dragão, a antiga serpente, destruído, lançado no lago. O sofrimento e morte, semana passada, 21:4, não mais fazem parte do céu. E agora, a gente não leu ainda, mas vamos lá, 22, versículo 3.
nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. Meu Deus, nela não tem mais, não haverá qualquer maldição. Lembre-se que foi no cenário, no espaço do jardim, que a gente viu Satanás personificado na serpente, tentar Adão e Eva, e a gente viu aquela tristeza do pecado entrar no mundo, e com ele a morte, a maldição do pecado entrar no mundo. E agora o Senhor apresentando para João, preservado, e essa palavra preservada para nós na revelação bíblica, nos mostrando que no céu, esse Éden transformado, lá não vai ter tentador, lá não vai ter maldição do pecado. Lá a gente não vai ver essa possibilidade de separação de Deus. Por quê? Porque é cidade-templo. Todo mundo ali está com o coração rendido, a vida está cumprindo no mandato do relacionamento com Deus, e a gente vai cuidando da criação restaurada, e a gente vai vendo esse jardim transformado, porque lá a gente tinha os rios que cortavam o jardim, mas aqui a gente vê um rio que flui do templo, um rio que flui do trono de Deus para toda a cidade. E nas margens desse rio, um monte de árvore da vida, que a cada mês vai dando seu fruto, e todo mundo vai participando dessa árvore da vida e tendo cura. Não tem mais maldição do pecado. É uma glória futura. A vida eterna é isso, irmãos. A gente vai comer da árvore da vida, a gente vai ter o retorno às condições de vida no Éden. Eu não sei se você hoje olha para a sua carne, você não sente isso. Eu sinto isso. Eu falo, Deus, como é horrível ver que a carne ela tem uma lógica dela. Fala, mas que ousadia, que rebeldia, que autonomia é essa? Que ela pensa que ela é o quê? Eu nasci de novo, minha filha. Eu falo, eu nasci de novo, eu me converti, eu sou de Jesus. Você não está ainda. Você está com a presença do pecado e da morte. Mas é o seguinte, quem reina aqui é Jesus, você vai morrer. E aí a gente vai se consagrando, sendo cheio do Espírito, para quê? Subjugando essa carne, para que ela se renda a Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Nossa identidade está lá na cruz. Mas quando a gente escorrega e cai, a gente fala, Senhor, eu não vejo a hora de estar no céu sem os aspectos negativos dessa terra. Isso está removido da minha carne. E a gente tem um corpo livre do pecado, livre da presença do pecado. A gente está aprendendo a ser livre do poder do pecado, livre da condenação do pecado. A gente já foi no dia em que a gente entendeu a redenção. Na santificação, a gente está sendo livre do poder do pecado, mas a gente espera o dia em que nós teremos um corpo livre da presença do pecado e da morte. E esse dia vai chegar e a gente olhar e dizer, eu não tenho mais a presença do pecado e da morte na minha carne, no meu corpo. E é por isso que, enquanto esse dia não chega, a gente precisa ser humilde. Sabe por quê? Porque tem coisas na sua carne que vão manifestar. E quando elas manifestam, a gente precisa rapidamente, prontamente ser humilde para dizer, são coisas da humanidade caída, me perdoe. Deus, me perdoe, meu amigo. Me perdoe, meu inimigo. A gente tem problema de se curvar, de se humilhar. Humilhação é bênção. É por isso que de bate pronto a gente precisa acertar. Minha carne manifestou o pecado que estava nela. Mas eu não sou isso que ela manifestou. A minha identidade não está nisso. E é por isso que eu posso chegar e dizer, me perdoe. Eu não sou isso. É a libertação que o Evangelho nos dá. O mundo diz, não faça isso, esconda. O crente diz, eu quero me alegrar. E é pior. É muito pior do que o que eu manifestei aqui numa palavra, numa omissão, numa ação, numa atitude. Mas a gente diz, olha, quando a gente estiver na glória eterna, a gente vai estar sem os efeitos negativos do pecado. Um corpo de glória como é o do nosso Senhor. E por fim, irmãos, a glória eterna, a glória de Deus que vai ser revelada lá no céu, essa glória que nos aguarda, ela nos diz respeito à própria glória de Deus na Nova Jerusalém, mostrando as dimensões perfeitas de um templo, como eu já disse, um cubo perfeito, descrição do lugar santíssimo, e qual é o desdobramento para isso?
é que a glória de Deus, que estava lá no templo, lembra que os sacerdotes não podiam ficar em pé quando o templo foi inaugurado? Porque a presença de Deus era tão forte ali e eles não podiam suportar aquilo. Essa glória de Deus nessa cidade, esse Éden transformado, essa cidade-templo, ela se expandiu para toda a vida, para toda a dinâmica da vida, e é uma realidade física e definitiva. Agora, o ponto que eu quero destacar é que essa glória, que é final lá, ela começa na igreja hoje. E aí, há um pontinho para o nosso pastoreio, eu quero terminar com esse pontinho chamando a sua atenção. Eu trouxe outros versículos para mostrar que o templo, isso que nós vamos viver plenamente lá, já está iniciado aqui. Em 1 Coríntios, preste bastante atenção, 3,9, Paulo diz: vocês são edifício de Deus. No mesmo livro de 1 Coríntios 6,19, ele diz: vocês não sabem que o corpo de vocês, olha a palavra, é muito forte, é santuário do Espírito Santo, e que vocês não pertencem a vós mesmos? Escrevendo para Timóteo, primeira carta, capítulo 3, versículo 5, ele diz, olha, blá, 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 como proceder, mesmo que eu vá, eu te instruí para que você saiba como proceder na casa de Deus, olha só, que é, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, casa e a igreja, coluna e fundamento da verdade. Irmãos, aquilo que nós vamos viver da glória de Deus plena no templo, na Nova Jerusalém, nós podemos viver numa proporção inferior hoje. Onde? Na igreja. E o ponto que eu quero ligar aqui é Cristo e igreja. Nós estamos vivendo num momento, e eu quero dizer isso com muita naturalidade para todos nós, em que as pessoas gostam de Jesus, mas nem sempre da igreja, porque às vezes estar na igreja, por causa dos erros dos homens ou da institucionalização, em alguns casos pode ser um problema. Talvez você já foi tentado, como eu, dizer assim, eu gosto de Jesus, Jesus é o meu Salvador, mas igreja não é para mim, não. Só que eu quero te dizer que o corpo não está separado do cabeça, e o que traz direção para o corpo é o cabeça, que é Cristo. O que traz nutrição para o corpo é o cabeça, que é Cristo. Então, a pergunta que vem para nós hoje, se a igreja, uma vez que ela é edifício de Deus, santuário do Espírito Santo, santuário do Deus vivo, e casa de Deus, coluna, fundamento da verdade, como você está posicionado na casa, corpo, coluna, fundamento da verdade? Nós não podemos estar... Eu não estou falando de igreja batista Fonte Sicar. A igreja do Novo Testamento, ela é universal, ela é local. Aqui é uma expressão do que é universal. Como você está posicionado na igreja? Você vai falar, pastor, está interessado numa membresia mais fiel. Não estou, não, irmãos. Do fundo do meu coração, eu não posso despir a minha alma, mas Jesus conhece. Diante dele, eu estou dizendo que eu não estou. Mas é muito bom quando o texto marca a agenda. Quando o texto marca a agenda, aí meu coração ferve. E eu quero dizer isso deliberadamente para todos nós aqui. Nós precisamos estar no corpo de Cristo. É uma metáfora. Ou outra, no templo do Espírito. Outra metáfora. Ou na família de Deus, outra metáfora para dizer o que é a igreja, com o coração deliberado, somente por causa do cabeça, que é o Redentor Jesus. Acabou! A igreja é dele, a igreja não é minha, a igreja não é do fulano, nem do ciclano, nem de Beltrano, os homens vão errar. Você errou, pessoas podem ter errado com você, mas isso não desqualifica o cabeça, o dono da igreja. E se você não consegue estar muito bem assumido no corpo de Cristo, meu irmão, você está se violentando na visão da eternidade. Porque se tem um lugar em que a glória de Deus reverbera aqui, não plenamente como será lá, é aonde? Na igreja. A igreja é o santuário. O Senhor manda a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Deus, que em secreto vai nos ver e nos recompensar, é verdade. Mas Ele manda você se ajuntar, porque a glória de Deus se manifesta no ajuntamento.
O cabeça se reflete no ajuntamento do povo dele, com diversidade de dons, diversidade de ministérios. Então, o ponto que eu não vou aplicar, mas eu vou deixar para uma pulguinha, assim, eu quero que o Espírito Santo perturbe docemente todos nós, a começar em mim, para que você fique com isso quando você for orar. Ai, Senhor, só tira isso da minha cabeça. Eu vou falar, não tira, Jesus. O Senhor não tira, o Senhor pastoreia a nossa vida com essa tese. Como você está no corpo de Cristo. Porque se você está indo para a glória celestial, meu irmão, você precisa estar bem posicionado, com o coração deliberado. Eu não estou falando de quanto que você dedica tempo, o que você está fazendo bastante. Não estou falando nada disso, irmão. Não estou falando de fazer e nem de ter. Eu estou falando das coisas aqui dentro. Reservas. Olha, eu fico assim do lado de crente. Não, meu irmão. Crente erra. Ele tem carne. Você também tem. Você vai errar. Ai, mas eu fico com todas as minhas... com todos os sinais, quando dá um arrepio quando chega um crente perto de mim. Você não está bem posicionado no corpo, porque você precisa do Cristo que Ele tem para te dar. Como que você vai receber Jesus se você está assim, armado? Por quê? Porque os homens já erraram muito com você. Mais ainda, como que você vai servir este irmão dando Jesus para ele? Porque a graça, Efésios 4:7, a graça de Deus foi dada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Como que você vai partilhar Jesus se você está todo assim, arredio? Se eu estou arredio, eu já estive assim. Um coração armado não serve e um coração armado não consegue ser servido. Não consegue. E se você não dá a Jesus, a dinâmica da edificação do corpo, se você não dá a Jesus e você não recebe Jesus com um corpo, na dinâmica do corpo, você não tem sua fé edificada. Ela é de Jesus, não estou falando que você não é crente, não. Você é de Jesus, você é do Senhor, mas a dinâmica do crescimento espiritual, a busca na maturidade da vida cristã e o desfrute, o deleite com a presença de Deus no templo, no santuário que é a igreja, está violentado. Não adianta, irmãos, estar aqui, participar, frequentar, papapá, a questão é interna. E eu digo, só Deus conhece o seu coração. Eu só estou falando isso hoje porque o texto trouxe. E pode ser que isso aqui seja uma pauta superada. Amém. Louvado seja Deus. Fica só o alerta para a gente não voltar nesse erro. Mas se é uma pauta para o seu coração, ou para o meu ainda, a gente precisa se curvar diante de Deus e dizer, Senhor, se eu quero estar na Nova Jerusalém, eu quero estar bem posicionado hoje no santuário do Senhor, que é a igreja. Lá é pleno, aqui é uma sombra daquilo que vai ser. Mas essa sombra é o nosso tudo hoje. É pouco perto da glória que há de ser revelada. Mas esse pouco é o nosso tudo. Frase que a gente falou bastante hoje. Este pouco é o nosso tudo. E vamos ser fiéis e viver plenamente aquilo que o Senhor nos deu hoje. Então, eu quero pensar agora como seu amigo, irmão e pastor. Organicamente falando, não institucionalmente falando. Deus te trouxe aqui. Você está aqui. Eu estou aqui. Com todas as marcas e da caminhada que você já passou. E nós estamos indo para a glória eterna. De que maneira o corpo de Cristo é algo que você diz, eu não posso me ausentar dele porque eu me violento. Irmãos, eu não estou falando de afinidades. A igreja não é um clube. A igreja não é o lugar de churrasco. Eu vou lá na fonte, porque lá todo mundo, ninguém tem... Não, olha, você não precisa... Aqui não, Deus nos livre. Eu quero que Deus traga gente muito diferente mesmo. Que um gosta de futebol, o outro odeia. E a gente aprenda a conviver, um amando, o outro odiando. Eu sou do time, o outro não sou de time nenhum. O outro vai falar, poxa, isento. E a gente não tem afinidade nenhuma. Mas a gente tenha afetos de entranhas. E dizer, meu Deus, eu sou tão diferente daquele irmão, mas o Cristo que está nele me atrai. Olha, eu me curvo diante do Cristo que está nele. Eu e ele é água e óleo. Quando a gente vai falar de política, até arrepio. Igreja é lugar disso, viu? Igreja é lugar disso. Se você está aqui, lá na fonte, todo mundo pensa igual a mim, meu irmão, volta 2 casas. Igreja não é lugar... A gente pensa biblicamente, aí sim.
Agora, se você não quer pôr Cristo como ponto de convergência para todos nós, meu irmão, a gente está virando clube. E igreja não é clube. A gente vai para o churrasco, a gente vai para o futebol, mas há 2 casas antes, que é 2, 10 ou um alicerce, que é lá que a gente se encontra, que é onde? Aos pés da cruz. Você foi atraído aos pés da cruz e olhou para o lado. Ei, Batista Fonte Sicar, você também está aqui? Eu achava que vocês não viam, não. Eu achava que os pecadores só era eu, ou vocês, sei lá, eram piores do que eu. E você olha para o lado, tem uma galera, eu olho para o outro lado, tem uma galera, e é ali que o Senhor nos uniu. Mas lá na época antiga, no Novo Testamento, era judeu com gentil. Entenderam isso? Afinidade zero. Mas quando o judeu chegou aos pés da cruz, falou, e tem gentil aqui também? E o gentil olhou, e tem judeu aqui? Então, você está na Fonte Sicar. Mas você está aqui. Você está aqui. Ou então, que a surpresa seja, uau, você está aqui. Uau, você está aqui. Que legal. Nossa, como é que nós vamos viver daqui para frente? Judeu sendo amigo de gentil, continuando judeus e gentios na raça, e tendo unidade da fé. Irmãos, esse é um ponto que o Senhor quer avivar na gente. E eu queria que a gente tivesse isso como um desafio, porque se tem barreiras, elas precisam cair. Olha, eu vou dizer, diante de Deus, se tem barreira no meu coração e no seu coração, elas precisam cair. E se tem alguma coisa que você está com reservas, e você está... Porque quando os homens chegam perto de mim, eu ligo todas as minhas resistências, baixa a guarda. Baixa a guarda, porque Cristo é tudo em todos. Receba Jesus da vida de quem o Senhor quer alimentar a sua fé, por meio desse irmão. E seja servo de Jesus na vida de quem o Senhor quer servir com os dons que o Espírito Santo te deu. Não sufoque, não violente você mesmo. Mas eu tenho as minhas razões, pois que elas caiam por terra diante da cruz de Jesus. Mas o Senhor sara as feridas. Mas eu já não vou correr mais risco, pois eu digo a você, em nome de Jesus, meu irmão, e digo isso para mim mesmo, a gente precisa permitir que o Espírito de Deus, ele fortaleça o nosso coração, até mesmo com as experiências ruins que ele permitiu a gente ter. Aquele livro, eu termino com ele, confiando em Deus quando a vida nos golpeia, fere e aflige. A gente precisa ter a maturidade para entender que Deus usa até o golpe dos homens, debaixo da soberania, até o erro dos homens contra você. Eles estão debaixo da mão soberana do Senhor, mas isso não é uma condição para que você possa desistir ou do plano de Deus, ou se desviar da vontade do Senhor. Então vamos orar nessa manhã, as glórias que nos aguardam no céu, a presença de Deus, que agora ela é na proporção que nos cabe, os aspectos negativos do pecado que nós não veremos mais naquele lugar. Então a presença de Deus nos faz nos sentir incompatíveis com a não presença de Deus nas estruturas sociais que a gente encontra aqui. Mas isso arde dentro de nós a esperança e um ardor por aqueles que não fazem parte dessa esperança. Os aspectos negativos do pecado eles fazem com que a gente lute contra o poder do pecado e a gente cada vez mais anseie um corpo da glória. E a glória de Deus na Nova Jerusalém, que é sombreada hoje no santuário de Deus nessa terra, que é a igreja. Esteja bem posicionado nesse santuário. Que não haja reserva no seu coração e no meu, para que a gente não tenha uma vida autônoma. Mas eu posso ser igreja, talvez eu sou igreja mais lá em casa do que na instituição. É verdade, os homens às vezes erram a mão. Mas não se esqueça que a igreja no Novo Testamento ela é local. Aos santos que estão em Éfeso, a igreja na cidade de Roma, a igreja que está em Filipos, ela é local. É por isso que ela tem que estar aqui. O desafio é a gente não fazer de uma igreja local girar em torno da máquina e permitir que a vitalidade de Cristo permeie as nossas atividades, programas e atitudes. E é para isso que a gente tem a palavra e o Espírito Santo. Que Deus nos corrija naquilo que a gente está errado, como instituição. E eu digo isso como pessoa que está à frente dessa igreja.
que Deus nos conserte naquilo que a gente está errado. Porque a gente não está na glória final. E a gente precisa de conserto em muita coisa. Amém? Vamos orar por nós e pela nossa igreja, para que o Senhor nos agracie com esse conserto, de uma maneira leve e com o coração rendido aos pés do Senhor. Ore por você. Ore pela sua vida no corpo de Cristo. Se você deseja estar na cidade celestial, nessa cidade templo, o que nós podemos fazer hoje é estar melhor no santuário de Deus, que é a sua igreja. Floresça, permita que o Senhor crie raízes em você. Que Deus te faça crescer para baixo, que você floresça onde o Senhor te plantou. E assim você perceba o comando de Jesus Cristo, o cabeça, para o seu corpo. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Deus. Muito obrigado pelo novo céu, pela nova terra que teremos, porque todas as coisas se passaram. Deus, a gente crê na tua palavra, a gente espera, a gente tem essa esperança viva no nosso coração. Mas nós oramos por nós, enquanto ainda precisamos viver aqui, Senhor Deus, e correr a carreira que nos está proposta. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a perceber esse senso de incompatibilidade de uma cidade celestial com a cidade aqui, Babilônia. E que a gente não espere da Babilônia o que é de Nova Jerusalém, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, esse senso de desajuste, mas sem perder a esperança, a fome, a sede de estar com o Senhor. E que a gente sempre veja que o Senhor vem do céu e nos socorre no momento oportuno, o Senhor nos dá graça no momento oportuno. Arde dentro de nós, Senhor Deus, essa percepção, Senhor Deus, esse senso de evangelista, Senhor Deus, de testemunhas vivas do Evangelho, Senhor Deus, onde o Senhor nos colocou, na família, no trabalho, Senhor Deus, nas nossas amizades, na escola, na universidade, no condomínio, no bairro. Ó Deus, pessoas, amigos de infância, Senhor Deus, e tantos outros, que é muito bom a gente manter as relações, mas também nos dá uma visão além, com a perspectiva do céu, Senhor Deus, de que nós estamos peregrinando em terra estranha, mas que vivemos com uma lógica celestial e ela é maravilhosa, Senhor. Que haja essa sensação de deleite, a experiência do deleite, por sermos cidadãos dos céus, vivenciarmos as alegrias da eternidade na proporção que nos cabe hoje, mas também, Senhor Deus, permitimos que tudo isso nos dê ardor evangelístico. Senhor, nós oramos, Senhor Deus, para que tenhamos a esperança quando nós olharmos para a nossa carne, Senhor Deus, e vermos que podemos hoje sermos santificados pelo Teu Espírito, cooperar com Ele nessa obra de santificação. Ó Deus, tira a culpa, Senhor, tira o remorso, tira fardos pesados nesta manhã. E dá-nos, ó Deus, a esperança, Senhor Deus, de vermos o Teu trabalho na nossa vida. Nós pedimos, Senhor, pedimos graça. Graça, Senhor Deus, para continuar, Senhor. Continuarmos, Senhor, firmes. Continuar, Senhor Deus, sabendo que é na igreja que o Senhor nos plantou. É no corpo de Cristo, Senhor Deus, que nós queremos viver, Senhor. Ligados ao cabeça. Nutridos pelo cabeça, dirigidos pelo cabeça que é Jesus. Ó Deus, agracia-nos, Senhor. Agracia-nos com um coração rendido, resoluto, sem reserva nenhuma. Nós te agradecemos pelos irmãos que são diferentes de nós. Nós te agradecemos por aqueles irmãos, ó Deus, que talvez a gente não tenha afinidade nenhuma, mas que a gente encontra Cristo neles. Nós te agradecemos pelos irmãos, Senhor Deus, que são diferentes de nós, ó Deus, e que talvez a gente não tenha nenhum papo, nenhum assunto em comum, Senhor Deus, mas independentemente disso, Senhor Deus, nós te agradecemos porque
podemos nos encontrar aos pés da cruz, partilhar, dar e receber Jesus. Fortalece os nossos laços, Senhor Deus, no Evangelho. Ó Deus, que a fonte seja um lugar não de afinidades, ó Deus, de pessoas iguais, mas que seja um lugar de pessoas que, mesmo sendo diferentes, vivem a unidade da fé, tendo um só Senhor, uma só fé. Ó Deus, por favor, que a gente cresça, Senhor Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, e a gente viva a unidade no corpo de Cristo, Deus. É a nossa oração, gratos, ó Deus, pedimos que o Senhor nos traga avivamento, Senhor Deus, com a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.